Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que dia maravilhoso. Que privilégio poder estarmos juntos, reunidos aqui, celebrando ao Senhor, com os nossos corações derramados, inclinados para a presença daquele que está neste lugar, para aquele que vive, que reina, que pagou o preço em nosso lugar, que mudou a nossa sorte, aquele que é o nosso dono, o nosso mestre, o nosso Senhor. Em nome da IBN Pinhais eu dou bem-vindo a todos, dizer que nosso coração se alegra muito em podermos mais uma vez estarmos reunidos aqui e adorarmos ao Senhor, entregarmos a Ele o nosso louvor e sermos achados diante dEle como verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que a sua vida continue sendo impactada por tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para as nossas vidas. A você que está nos acompanhando aí pela internet, que Deus possa falar profundamente ao seu coração e que você tenha sido ministrado também por aquilo que nós fomos ministrados aqui neste lugar, ou por aquele por quem fomos ministrados aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, está conosco, o nosso amigo, o nosso conselheiro. E nesse dia especial, mais do que especial, o dia em que comemoramos a Páscoa, o dia em que nos lembramos do cativeiro do qual fomos libertos, o dia que lembramos que o Cordeiro puro, santo, imaculado de Deus foi entregue em nosso lugar, foi oferecido em nosso lugar. Podemos celebrar com alegria, com júbilo, porque sabemos que a morte já não tem mais poder sobre nós. Uma vez que Ele morreu e ressuscitou, venceu a morte, como cantamos aqui. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia está. E uma vez que Ele venceu a morte, diz a palavra, obrigado querida, e fez com que nós pudéssemos ser feitos um com Ele. O apóstolo Paulo explica que assim como passamos agora a fazer parte desse corpo que venceu a morte já não tem mais domínio sobre nós, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. A nossa vitória já consiste apenas e unicamente em continuarmos lutando. Nós não lutamos para sermos vitoriosos, nós lutamos porque somos vitoriosos. E por isso temos a convicção de que um dia Ele irá voltar, assim como foi prometido que Ele viria e que Ele morreria numa cruz em nosso lugar, assim como o profeta Isaías previu que Ele seria moído por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, assim como Ele previu que o castigo que nos trazia a paz, ou nos traria a paz, seria levado sobre Ele, e que pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, nós seríamos sarados. E Ele cumpriu, vindo morrer no madeiro em nosso lugar. Assim também Ele cumprirá a sua promessa. A palavra do Senhor diz, quando Moisés estava falando com o povo de Israel, ele dizia, olha, nenhuma, e também depois é repetido no final do livro de Josué, nenhuma das boas promessas que Deus fez a Israel, nenhuma delas deixou de ser cumpridas. E hoje nós podemos dizer, quase 2000 anos depois que Ele veio, que Ele nasceu aqui, que Ele fez o seu ministério, morreu, ressuscitou, nós podemos dizer, até hoje, nenhuma das boas promessas de Deus para a sua igreja, para o seu povo, deixou de se cumprir. Por isso podemos ter a segurança e a certeza de que Ele cumprirá. Ele cumprirá a promessa de que virá nos buscar. Ele cumprirá a promessa de que um dia cessará toda dor, todo pranto, toda lágrima. Ele disse que um dia Ele viria e Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos levaria para estar com Ele para sempre.
que nós nos assentaríamos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e que cearíamos com ele. Por isso eu quero encorajá-los nessa noite. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar que Ele cumprirá a sua boa promessa. Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. O Deus que chama as estrelas pelo nome, e que pelo seu grande poder nenhuma delas falta, Ele é poderoso para cuidar da sua vida, Ele é poderoso para cuidar da sua casa, Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. E nesse dia em que comemoramos a Páscoa, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Vamos ler apenas o versículo 13. Para meditar um pouco a respeito de como devemos buscar o Senhor. A questão não é nem exatamente onde, mas a questão é como. Se você estiver buscando, ainda que seja no lugar errado, mas se a sua motivação estiver correta, você irá encontrá-lo. Mas se você estiver buscando, ainda que no lugar certo, mas com a motivação errada, certamente você não o perceberá. Mas aqueles cujo coração estiverem dispostos a conhecer o Senhor, ainda que estejam trepados numa árvore, como fez Nicodemos, eles não passarão despercebidos diante dos olhos do Senhor. O versículo 13 do capítulo 29 do livro do profeta Isaías diz assim, conforme a nova versão internacional. Isso mesmo, filho. Obrigado. Com um assistente desse eu vou longe. Ele já lembrou que não é Nicodemos, é Zaqueu. Já trepei Nicodemos na árvore de Zaqueu, filho. É, desse jeito. Diz assim na nova versão internacional, o versículo 13 do capítulo 29 do livro de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua vida derramada sobre nós. Obrigado pelo teu favor, pela tua promessa, pela garantia que o Senhor nos deu, o teu Espírito, como sendo o penhor da nossa herança, a garantia de que o Senhor viria para nos buscar, para estarmos para sempre contigo. E nessa noite que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Uma vez mais, um pouco mais, queremos ouvir a tua voz. Queremos ser ministrados por ti, Pai. Queremos ser ministrados pela tua graça e pelo teu favor, pela vida que emana do teu trono. Fala-nos pelas tuas misericórdias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, Deus estava falando ao povo dele, ao povo de Israel, que estava passando por um momento bem difícil, por eles não terem confiado no Senhor, e por terem buscado outros deuses, terem se prostituído com outros deuses. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. E o profeta Jeremias então recebe uma palavra de Deus
e escreve uma carta para aqueles exilados. E essa carta dizia exatamente a forma, o modo como eles encontrariam o Senhor. Eles não conseguiram adorar a Deus, viver na presença de Deus, vivendo na terra da promessa. Aquela era uma geração que havia se corrompido, era uma geração que tinha o templo, que tinha as alianças, que tinha os profetas, que viviam os milagres de Deus, mas mesmo assim eles se afastaram de Deus. Estando num ambiente propício, estando num ambiente próprio para usufruírem da presença de Deus, eles não tiveram um coração disposto para servir ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou aos seus inimigos. O Senhor levantou uma nação que veio de longe, como Ele havia prometido que faria. Veio então Nabucodonosor não, hoje está difícil. Vem os babilônios, que vêm e conquistam o povo de Israel e os levam para a Babilônia. E ali na Babilônia eles recebem essa carta, e essa carta dizia para eles que a questão não era onde eles estavam, mas a questão era como estava o coração deles, que eles encontrariam o Senhor, não buscando simplesmente no templo, não buscando simplesmente na terra da promessa, mas o Senhor vem dizendo para eles, diz: olha, aí onde você está, aí onde vocês estão, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achados por vocês. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Queridos, e por que eu escolhi essa palavra para hoje? Porque um dia, num domingo como este, há muitos anos atrás, algumas mulheres procuraram Jesus exatamente onde ele não estava. Foram ao túmulo no domingo logo cedo, diz a palavra. Elas foram lá buscar para untar o corpo dele com unguento, para levar algumas especiarias, para lhe perfumar o corpo de Jesus. O coração delas estava exatamente no fato de encontrar o corpo de Jesus ali, para poder perfumá-lo, uma coisa que não tinha tido tempo hábil para poder fazê-lo quando da morte, porque já morreu muito próximo das 6 horas e não deu para fazer toda a preparação. Acontece que não estava lá. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas retrata isso para nós, e ele vem dizendo no capítulo 24, o finalzinho do versículo 5, a última parte do versículo 5 diz o seguinte: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquelas mulheres chegam ali no sepulcro com o coração disposto a buscar o Senhor, a estar perto, nem que fosse do corpo dele. Estavam no lugar errado, foram ao lugar errado, porque Jesus já não estava mais lá, ele havia ressuscitado. Acontece que a palavra do Senhor diz que nós o encontraríamos não quando nós fôssemos a um lugar certo, mas quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. Por isso a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor aparece ali para aquelas mulheres e diz para elas, em outras palavras, ou parafraseando sobre o texto: vocês estão buscando no lugar errado. Queridos, mas por elas estarem buscando com o coração certo, a palavra diz que o Senhor apareceu para elas, lá onde elas foram buscar, lá no sepulcro, lá onde elas achavam que ele estava, mas ele já não estava mais. Por isso nós precisamos entender uma coisa: quando nós não encontramos o Senhor, não é porque nós o buscamos no lugar errado. Quando você não realmente tem uma experiência com Ele, quando você não consegue usufruir da presença, da graça, do favor, da mão dEle, da glória dEle sobre a sua vida, não é porque você está ou porque nós estamos no lugar errado, mas é porque estamos com o coração de forma errada, com o coração errado.
Porque quando nós o buscamos de todo o nosso coração, é promessa dele que nós o encontraremos. E é por isso que naquela manhã, daquele dia, depois de ressuscitado, a palavra do Senhor diz que elas ouviram, foram contar para os discípulos Pedro e João, como já ministrei aqui, saíram de onde eles estavam, não acreditaram que Jesus não estava mais lá, e saíram correndo até o túmulo. Chegando lá, João chegou na frente, já ministrei isso para vocês, não teve coragem de entrar. Pedro chegou logo depois e entrou, e o que ele viu? Somente a túnica, os panos que haviam envolvido o corpo de Jesus, aquele que havia envolvido o rosto dele, separados daquele que havia envolvido o corpo. Por que eles não o viram? Porque eles foram até lá para constatar uma notícia que haviam recebido. Eles não foram até lá buscando ou visando encontrar o Senhor, não, eles foram lá só para constatar algo. A palavra do Senhor diz que Maria, eles voltam para onde eles estavam orando, e Maria fica ali, naquele lugar. Por quê? Porque no coração dela, ela havia ido para aquele lugar, para encontrar-se com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se materializa, a chama pelo nome, e o que ela diz? Se eu soubesse cantar, Rabone, meu Jesus ressuscitou. Ela o conhece. Ela não voltou para sua casa sem encontrá-lo. Por quê? Porque o coração dela estava em encontrar-se com o Senhor, estava em buscá-lo, estava realmente disposta a experimentar, a ter uma experiência com Ele. É por isso que eu tenho pregado e tenho ensinado aqui neste lugar: a sua curiosidade não o faz íntimo de Deus. O fato de você estar neste lugar não o faz um verdadeiro adorador ou parte da igreja de Cristo Jesus. O que fará com que você seja realmente parte integrante do corpo de Cristo é a sua decisão irresoluta de viver na presença dEle, de caminhar na presença dEle, de estar com seu coração a cada dia, a cada manhã derramado em poder ter uma experiência com Ele, em buscá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. É dessa forma que nós o encontramos. É dessa forma que nós podemos experimentar da presença dEle, da vida dEle. É dessa forma que nós experimentamos o materializar da promessa de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer. Não adianta comemorarmos a Páscoa, não adianta celebrarmos a ressurreição de Cristo, se Ele não ressuscitou dentro de você, se Ele não ressuscitou no seu coração. A ressurreição de Cristo não tem valor algum para aqueles em cujos corações não se operou o arrependimento. Aqueles que não o buscam de todo o coração, não tem, é apenas uma história, queridos, é apenas uma história. Então, quando nós nos lembramos, quando nós olhamos para a cruz e a vemos vazia, nós precisamos lembrar que Ele ressuscitou, Ele já não está mais na cruz. Ele morreu, Ele pagou o preço por você e por mim, isso é fato. A história foi dividida. Hoje nós estamos no ano de 2022, por quê? A China não é 2022, não é verdade? Nem Israel. Mas por quê que a maioria, a grande parte do mundo considera que hoje nós estamos no ano de 2022? Porque houve um marco, o nascimento de Cristo Jesus. Ainda que computado de forma errada, não entramos nesse mérito, mas houve um marco antes e depois de Cristo. Feche os seus olhos. Esse marco existe no seu coração? Existe esse marco no seu coração? Antes e depois de Cristo? Hoje eu estava lendo sobre
um reformador da época de Lutero. Ele era um padre católico, humanista. Mas como Lutero, ele ouviu falar da salvação pela fé. E até hoje diz-se que em Zurique, onde ele morava, existe a catedral. E na catedral está escrito: aqui começou a renovação através da vida. O nome dele é muito difícil, não vou lembrar. Porque em 1519, num domingo, ministrado pelo Espírito Santo, ele decidiu abrir mão do livrinho que ele tinha que ministrar por ele. E ele disse: a partir de hoje eu vou ministrar a Bíblia. E o primeiro sermão dele foi sobre Mateus, a genealogia. Começou por Mateus. E a partir dali, a vida dele nunca mais foi a mesma, nem da sua comunidade, nem do seu país. Antes e depois de Cristo. Há essa divisão na sua vida. Há essa divisão num dia em que você o buscou de todo o seu coração e você o encontrou. E esse dia você pode dizer: naquele dia a minha vida foi mudada, o sangue foi derramado sobre a minha vida, eu o encontrei. Como diz a canção, eu me encontrei com Jesus e a sua luz mudou o meu ser, e agora livre estou. Isso precisa estar claro no nosso coração, queridos, porque a Páscoa só vai ter valor, só vai ter um fundamento. O verdadeiro fundamento da Páscoa é Cristo Jesus. Ela só vai ter valor na sua vida se você se encontrou com Ele, se Ele vive dentro de você, se Ele ressuscitou dentro do seu coração para viver e, como filho de Deus, transformar a sua sorte, transformar a sua vida e fazer de você não mais um escravo, mas um filho, Ruiu Tuteu, um filho de Deus. Foi para isso que Ele morreu. Não foi simplesmente para você comer chocolate, para você comemorar um dia, ou para ter alguns feriados, não. Foi para que a sua eternidade fosse mudada, para que ao invés de você e eu, como condenados que estávamos, pudéssemos ter a oportunidade de passarmos a eternidade com Ele. Hoje você é livre. Hoje você pode obter a salvação de graça, porque o preço já foi pago. Hoje você e eu não temos desculpas, porque a palavra tem sido ministrada em todos os lugares. Hoje você não tem nenhuma desculpa, porque você aprendeu, nós aprendemos, que a questão não é o lugar, mas é o nosso coração. Rasga o seu coração diante dele nesta hora. Dê uma palavra de gratidão. Talvez você o esteja buscando. Talvez você esteja buscando de alguma forma encontrar-se com o Senhor. Talvez em alguns momentos você pense que Ele está longe. Você não o consegue sentir, você não o consegue ver. Mas a palavra garante que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito, que é arrependido, Ele não desprezará jamais. Então eu queria trazer uma reflexão para o seu coração, para o nosso coração nessa noite. Se de alguma forma nós ainda não o encontramos, ainda não o temos encontrado, saiba que a questão está no nosso coração.
E a palavra do Senhor nessa noite é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está aqui, mas Ele está aí também na sua casa, no seu trabalho, Ele está aí no ônibus, no seu carro, onde quer que você esteja, pronto para se manifestar e chamar você pelo nome, e te incumbir de uma missão, como Ele nos incumbiu neste lugar, de dizer: vai, diga para os meus irmãos que eu estou vivo e eu vou encontrar com eles. E que essa missão que está no nosso coração, que está na nossa vida, possa ser a sua missão de vida, possa ser a nossa missão de vida, para que a cada dia, a cada passo, a cada lugar que formos, nós possamos nos lembrar: aquele que vive, me chamou e me enviou para que eu fosse, para que eu ministrasse esse evangelho, dizendo: o meu Senhor ressuscitou. Ele é a esperança, Ele é a boa notícia, a boa nova, de que há esperança para o perdido, de que há esperança para o aflito, há esperança para aquele que já não tem consolo. Jesus ressuscitou. E se você o buscar de todo o seu coração, nessa noite, neste lugar, ou onde quer que você estiver, Ele se apresentará diante de você, te chamará pelo nome, e você terá sobre você e em você a marca dele, a marca do Espírito Santo, que faz de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Lembre-se, não é o lugar, não é a forma, mas é o coração com o qual o buscamos que faz com que nós o encontremos ou não. Todas as vezes que você e eu, que nós o buscarmos de todo o nosso coração, certamente perto estará o Senhor. E agora que habita conosco, habita em nós e conosco, Ele é poderoso para cumprir todas as suas boas promessas. Todas, cada uma delas se cumprirá na sua vida e nas nossas vidas. Pai, eu quero te louvar por essa noite maravilhosa, por esse dia que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Senhor, de estar reunido aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e poder celebrarmos a vida que o Senhor conquistou para nós, poder celebrarmos, Senhor, a oportunidade de entendermos que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, que o Senhor nos resgatou, nos redimiu, o Senhor nos chamou para perto, o Senhor nos chamou de teu. Aquilo que Isaías havia profetizado: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Hoje nós podemos olhar e ver aqui o símbolo da cruz vazia, porque ela não pôde deter o amado da nossa alma. O túmulo não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, porque Ele era o autor e é o autor da vida. Obrigado, Senhor, por essa vida que o Senhor nos deu, pelo privilégio de na Tua presença podermos celebrar com alegria e declarar: Ele vive, ressuscitou, Ele vive, e foi preparar um lugar para nós, para que onde Ele está, nós venhamos a estar também, e aguardamos por esse dia, Senhor, o cumprimento da Tua promessa, de que o Senhor virá nos buscar, e estaremos para sempre contigo. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a vida dos meus irmãos neste lugar, eu abençoo a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela internet, Pai, que eles possam ter essa convicção, e um coração disposto a Te buscar com todas as suas forças, a amar o Senhor com todas as suas forças, com todo
todo o seu entendimento e saber, Pai, que o Senhor sempre estará perto daqueles que te buscam de todo o coração. Muito obrigado, que a tua mão e a tua graça possa conduzir o teu povo. Dê a eles uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, onde eles possam ir, levar a boa nova de que o túmulo está vazio, de que a cruz está vazia, mas o nosso coração está cheio com a presença daquele que ressuscitou. Muito obrigado, eu os abençoo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, sobre a vida de cada um dos seus familiares, Pai, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Vá viver e levar esperança para aqueles com quem você tiver contato, e lembrá-los que o túmulo está vazio. Aproveite essa semana pós-Páscoa para dizer para os seus amigos, para os seus parentes: Ele ressuscitou, Ele pode mudar a sua história, Ele vive e Ele pode morar, habitar, viver no seu coração. Amém? Bom, em paz, Deus os abençoe. Na quarta-feira estamos aqui para a nossa escola bíblica, e no próximo domingo, às 19 horas, aguardamos cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Bom, em paz, Deus os abençoe.